Agora, olha só. Depois dos 3 anos e meio, vai ter uma descida. Vamos descer lá. Tá todo mundo falando uma língua só. Tá todo mundo com economia só. Tá todo mundo com adoração só. Vamos descer lá embaixo. Ai, meu Deus, Apocalipse 19. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, meus amados. Vamos descer lá embaixo, porque vai ter um derramamento de Espírito Santo lá na terra. Espírito Santo, irmão Billy. Noé soltou a pomba depois da tribulação. Estava com a pomba na mão e soltou ela. E sabe o que mais? A pomba encontrou vida depois da tribulação. Encontrou vida. Era pequenininho, né? E começou a encontrar vida depois da tribulação. Teve um sobrevivente lá, sim, tinha vida. Vamos lá, então. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui foi lá na primeira vinda. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso aqui não é falar em língua, não, irmão, e interpretar. Não, isso aqui é línguas de nações. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Os romanos em romano, em latim, os gregos na língua grega, não é? Os cretenses na língua que eles falavam lá. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus? E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Muito bem. Olha que interessante o que eu vou ler para vocês antes do nosso encerramento. Primeiro, deixa eu só arrematar um negócio aqui. No futuro lar, o profeta cita que o mundo passa por 3 estágios. Ele falou: o primeiro estágio foi o antediluviano. O segundo é no que nós estamos agora. E o terceiro é a nova terra. Não tem 4 estágios para existir uma tal de Pangeia. Senão a Bíblia teria falado para nós que a terra estava em um estado e depois em um estado dividido, a terra. Seria um outro estado da terra. Não, a Bíblia nos ensina só 3 estágios. Até o dilúvio, 1. Do dilúvio para cá, número 2. A nova terra, quando ela vier, o terceiro estágio. Está no parágrafo 73 da mensagem Futuro Lar, para mostrar que não é essa a interpretação correta sobre uma tal de Pangeia, que os continentes se separaram. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus esparramou os povos. Foi isso que Deus fez. Dá uma olhada aqui. Aqui o apóstolo, em 2 Pedro, no 3º capítulo, no 5º e no 6º versículo, ele se refere a 3 etapas da terra. Ele apresenta 3 etapas dela. Observe como ele as apresenta. O mundo antigo que foi tirado da água. Agora, este era o mundo antediluviano. Agora, o mundo que existe hoje, segundo estágio. O mundo atual, no qual vivemos agora. Ele o chamou de mundo. O velho mundo que foi tirado das águas, o primeiro. E o mundo que existe agora, o segundo. O mesmo, no presente. E então, novamente, se refere a um outro. O mundo vindouro. O novo mundo. 3 mundos, 3 estágios do mundo. Não 4. Não 4. O dilúvio já tinha acontecido, irmãos. A escritura que ele leu é essa aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, número 1. No meio da água subsiste, número 2. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Número 3. Quando ela for queimada lá em Gog e Magog. Esta será a terceira terra, ou terceiro estágio da terra. Temos falado muito sobre isso. Vou encerrar contando isso aqui para vocês, que eu não poderia deixar de passar. Vamos lá. O profeta foi para o México. Estava no finalzinho da fila de oração. Então, quando nós estávamos lá, prestes a voltar para o auditório Music Hall,
Howard me deixou ir o máximo que eu podia. Ele bateu no meu ombro, me bateu aqui do lado. Se vocês notarem no edifício, quando a unção está ativa, eles me batem assim. Quer dizer, chega, não fale mais, vamos embora. E Howard, antes, eu me parava lá e ele me pegava pela mão, me jogava nos seus ombros e me carregava. Está vendo? Porque ele sabia que não dava mais. Bem, eu comecei a sair da plataforma quando ele bateu em mim. Eu disse, ok, irmão. Comecei a sair da plataforma e uma menininha estava lá, de pé lá, chorando. Pequena menininha mexicana, parecia ter por volta de 12, 14 anos de idade. Adolescente apenas, eu olhei para ela e eu disse, o que foi, querida? Eu disse, Howard, ela está chorando porque ele já deu. Chega, vamos. Tem outro grupo esperando lá. Eu disse, traga ela aqui. Eu estendi a mão assim e fiz um aceno. Ela veio até a plataforma e eu disse, olhe, querida, você crê que Deus é capaz de me dizer qual é o teu problema? E ela ficava de cabeça baixa. Bem, eu pensei, pode ser que ela seja surda e muda. Então eu olhei novamente e eu vi que era por causa da fala. Eu disse, é porque ela não fala inglês. Ela não conseguia falar uma palavra só em inglês. Então, ela era mexicana. Então eles trouxeram um intérprete e eu disse, você crê, querida, que o Senhor Jesus pode me dizer qual é o seu problema? Bem, ela falou através do intérprete e disse sim, ela cria. Eu disse, você não fala nada de inglês? E o intérprete disse a ela, não. Ela não sabia nenhuma palavra em inglês, ela era do México. Então a visão começou. Agora, eles não interpretam a visão, porque você fala sem parar, não dá tempo, né? Quando o profeta estava falando a visão, eles não interpretavam. Eles nunca interpretam a visão até que termine. E então eles contam o que eles ouviram da visão, porque não dá tempo, né? Muito rápido. Então, quando eu comecei a falar, eu vi uma visão e eu disse, eu vejo uma menininha de mais ou menos 6 anos de idade, ela está com um vestido flanelado, com tranças soltas pelas costas e laços neles, ela está sentada junto a uma lareira modelo antigo, há uma chaleira grande e ela está comendo milho amarelo da chaleira. Ela comeu tanto milho a ponto de ficar muito doente. Ela cai, sua mãe lhe põe na cama. E ela tem ataques epiléticos. E é isso que aconteceu com ela, está vendo? Ele disse, desde então você tem tido epilepsia. E rapidamente, antes de alguém falar qualquer coisa, ela olhou para o intérprete e ela disse na língua dela, mas eu pensei que ele não sabia falar espanhol. E o intérprete me perguntou, você falou em espanhol com ela? Eu disse, não senhor, eu falei em inglês. Ele disse, ela disse que o senhor falou em espanhol. Aí eu captei. Eu disse, pare os gravadores. Tinha um monte de gravadores, talvez uns 30 deles gravando naqueles dias. O irmão Roy Robertson, você estava lá, não estava? E o irmão Roy Robertson diz, sim. O irmão Roy Robertson, a sua esposa, a irmã Robertson e os demais estavam lá. Então eu disse, pare os gravadores, rodem novamente o que foi gravado. E foi na verdade em inglês que eu falei. Mas veja, enquanto a visão estava acontecendo e eu estava falando inglês, mas ela estava ouvindo em espanhol. Ela estava ouvindo a visão em espanhol. Como que pode? Agora ele cita Atos 2. Como que pode ouvirmos cada homem na sua língua nativa onde nasceu? Está vendo? Mas assim que eu comecei a falar, eu próprio, então ela não ouviu nada que eu falei. Quer dizer, quando saiu da unção, que ele falava inglês, ela não entendia nada. Mas quando ele entrou na unção da visão, ela entendeu tudo em espanhol. Ela ouvia em espanhol. Meu Deus, irmão. Meu Deus, pensa no milênio aí, vai pensando no milênio, depois dos 3 anos e meio, quando descer aqui para acabar com a festa da Torre de Babel. Vai ser uma benção, não vai não? Mas assim que eu comecei a falar, eu próprio, então ela não ouviu nada que eu falei. Mas quando a inspiração ativou... Agora, aplique isso para o Pentecoste. Uma só vez para ver, está vendo? Amigo, Deus é meu juiz, o Espírito Santo fez aquilo. Agora, vamos aplicar isso para o Pentecoste, para o nosso significado. O Espírito Santo não faria nada apenas para dizer que ele fez. Tem de haver uma causa e uma razão, está vendo? Agora, no dia de Pentecoste, como ouvimos nós, cada homem em sua própria língua? De onde nós nascemos? Não estão todos esses falando na língua galileia? Como que eles sabiam que eles eram galileus? Olha outra coisa que o profeta captou aqui. Como que aqueles homens, ao terem ouvido na língua deles, podiam dizer que eles eram da Galileia? Sendo que eles eram de todas as nações que há debaixo do céu. Como que eles descobriram aquilo? Eles vieram debaixo de uma glória, uma glorificação. Como que eles sabiam que eles eram galileus? Se eles não estavam falando em Galileu, claro, estavam ouvindo na língua deles. Se fosse lá romano, latim, grego, seja lá o que fosse. Como que eles descobriram que eram galileus que estavam falando, sendo que eles ouviam na língua deles?
Todos estavam vestidos da mesma forma. Como sabiam que eram galileus? Não são todos estes que estão falando galileus? E como é que ouvimos cada homem em nossa própria língua de onde nascemos? Então lá sobe outro homem, um galileu. Olha a coisa mais... Isso aqui é sobrenatural. Olha só. Então lá sobe outro homem, um galileu, Pedro, e começou a pregar-lhes. E o profeta diz, não sei como, de algum jeito. Naquela multidão de pessoas, 3.000 almas entenderam ele. Irmão, essas 3.000 almas não eram judeus, irmãos. Eram de todas as nações, diz lá. Como que eles entenderam Pedro pregar? E vieram e foram convertidos e deram suas vidas a Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Olha, no começo da Bíblia, tem um Deus que bagunça as línguas. Na metade da Bíblia, tem um profeta que interpreta as línguas. E no final da Bíblia, tem um povo que fala qualquer língua. Que coisa maravilhosa, não é? Fala qualquer língua, para qualquer nação. Irmão, pensa nisso, irmão. E outra, quando eles entraram naquela unção, o povo sabia quem eles eram. Vocês são galileus. Mas se eu estou falando, se você está ouvindo em espanhol, se você está ouvindo em alemão, se você está ouvindo em grego, se você está ouvindo em guarani, como você sabe que eu sou da nação que eu sou? Entendeu? Meus amados, acabou o nosso tempo. Passei um pouquinho porque eu tinha que finalizar. Deus abençoe vocês. Espero